Olá, bom dia. O Maranhão é o estado do país com o aumento de taxa de homicídio de mulheres. É o que revela o Estudo de Pesquisa Econômica Aplicada. Para debater o assunto aqui no estúdio, eu recebo a juíza Larissa Tupinambá Castro. Bom dia, obrigado. Laurinda Pinto, que é representante da União Brasileira de Mulheres. Sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia, Laurinda. Obrigado. Bom dia, Larissa. Bom dia, Laurinda. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês aqui. Há uma tolerância social em relação a esse tipo de crime hoje na nossa sociedade? Como é que vocês veem isso? Laurinda, Larissa, fica à vontade. Na verdade, o feminicídio é a expressão fatal das violências que as mulheres são vítimas nas sociedades onde existe essa desigualdade de gênero, uma desigualdade de poder entre o masculino e o feminino. São mudanças históricas, culturais, perpetuadas no machismo, no sistema patriarcal, e é assim, essa tolerância com a qual a gente precisa romper. Quando a agressão ocorre, ela vai para o campo da normalidade, as pessoas entendem que não devem se meter e ela acaba acontecendo, mas não é assim que a coisa acontece. Os costumes têm que mudar, o agir social tem que mudar, a desigualdade sexual tem que ir para o debate público, tem que ser combatida e depende de todos para que se atinja um status de igualdade concreta. Laurinda. Eu acho que a tolerância, há uma tolerância, né? E eu acho que essa tolerância eu avalio como duas questões. Uma, nós temos um saber cultural que não envolve, não está só relacionado à mulher, que diz respeito à questão de uma regra de disciplinamento com uso de violência. Entre você estabelecer regras de convivência, né, de respeito e de disciplina, nos relacionamentos, na desigualdade de gênero, a forma pela qual o sujeito, o outro, que no caso é o homem, quer disciplinar essa relação é com ato de violência. Infelizmente, esse é um conteúdo muito presente na nossa sociedade e na nossa maranhense. Vídeo que é, por exemplo, está naturalizado, por exemplo, correção com violência com criança. Essa mesma aceitabilidade de que a violência, o ato de violência constitui uma estratégia para a disciplina, se perpassa nas relações afetivas entre os homens e as mulheres. Quer dizer, a forma de eu disciplinar a minha companheira, porque sobre ela eu tenho um domínio, né, nessa relação eu que sou o comando, eu a disciplino com atos de violência. E aí com violência psicológica, com violência moral, com violência até eu chegar à violência física. Uma forma de eu corrigir o seu comportamento. Só que essa correção do comportamento, ela é nada mais do que a violação da dignidade dessa pessoa. Então, nós temos essa dimensão. Isso gera esse pertencimento da sociedade. Por isso, aquela tradicional frase, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque é como assim, a primeira coisa que a sociedade pergunta é o que ela fez. Quando a sociedade pergunta o que ela fez, a sociedade quer saber o que ela burlou, não é? Qual é a culpa, né? Qual é a culpa dela? Que atitude ela tomou para que aquele comportamento acontecesse? Ou seja, dependendo do que ela tenha feito, a sociedade justifica o comportamento violento, né? Então, isso tem a ver com essa, ao mesmo tempo que é o machismo, que é essa relação machista de dominação, na relação entre homem e mulher, também é essa permissividade ao Laurinda, trato da violência. você toca num assunto assim, e aí não são estágios, né? Você fala, né, das violências, né, possíveis, né? Psicológica, moral e a violência física e, em alguns casos trágicos, né, a culminância com o assassinato, com a morte de mulheres. Dá para a gente estabelecer que momento, Larissa, Laurinda, que a pessoa deva procurar o Estado, deve procurar uma rede de proteção em relação a isso, assim, a violência moral, a violência psicológica, que é tão forte quanto, né? E desencadeia outros tipos de atos de violência também, nesse espaço familiar, núcleo familiar, enfim, do trabalho, enfim. Em que momento, né? Porque isso não são estágios, né? Não é de uma para outra. Isso ocorre de uma maneira, digamos, constante, né? Para quem é vítima disso.
A Lei Maria da Penha, ela disciplina, na verdade, 5 formas de violência que podem acontecer contra a mulher. E esse rol nem é taxativo. A violência física, que é a agressão, e essa agressão ela pode não deixar marcas como um puxão de cabelo, um empurrão, que fica caracterizado como vias de fato. A violência psicológica, que é a ridicularização, a humilhação, você desqualificar a família, os amigos, dizer como ela deve se comportar, como é que ela deve se vestir, dizer que nada que ela faz é bom, nada que ela faz presta. A violência sexual, que não é só o estupro. As pessoas pensam que é só o estupro e que o marido não pode cometer violência sexual. Pode sim, se a mulher não quer ter a relação e se vê obrigada a isso, é violência sexual. Se ela é obrigada a participar de algum ato do qual ela não queria fazer parte, se ela é obrigada a assistir, tudo isso é violência sexual. Se ela é obrigada a não tomar um método contraceptivo, a gente tem casos, por incrível que pareça, que a mulher não pode tomar um anticoncepcional para viver grávida e não sair de casa, porque mulher que tem filho não é sem vergonha. A violência patrimonial, quando ele destrói os objetos, instrumentos de trabalho, quando ele retém o cartão do benefício, o cartão do banco, ele quebra o celular que ele deu porque ele deu, né? Também é uma forma de violência. E a violência moral, que é a calúnia, injúria e difamação. Quando a mulher sentir que ela é vítima e atingida por qualquer dessas formas de violência, ela deve procurar ajuda. Porque embora não haja estágios da violência, ele pode partir direto para a forma mais grave, que é a violência física ou até o feminicídio, que é o assassinato violento de mulheres, ela deve procurar ajuda. Esse homem não necessariamente vai ser preso, que é uma preocupação que as mulheres têm. Ah, ele me ofendeu, eu não quero que ele seja preso, eu só quero a restauração do vínculo. Hoje já existem mecanismos para que isso aconteça. A gente também investe na prevenção, na ressocialização e na conscientização. Isso que você falou aqui é muito importante. É difícil para o homem assumir. Existem mecanismos de defesa do ego. Ele tenta legitimar e justificar o seu agir. Ele tenta inverter a culpa, procurar na mulher a responsabilidade pela agressão que ela sofreu. Então, nesses núcleos reflexivos, com psicólogo, com assistente social, com a participação de juízes de direito, a gente faz palestras e procura fazer esse homem entender a responsabilidade dele para, a partir daí, conseguir a mudança. Laurinda. Eu acho que ela deve procurar ajuda de qualquer momento que ela perceber que essa relação dela com o outro sujeito é perder a dimensão do respeito, não é? No momento que ela perceber que esses vínculos eles estão sendo quebrados, né? Num comportamento, em vez daquele sujeito ter por ela um olhar de admiração, né? De carinho, mas ela perceber que há uma disputa, que há uma necessidade de desqualificar o ato dela, porque a estrutura, o modo fundante da violência contra a mulher está em o outro desqualificar a existência da companheira. E ele vai desqualificar de várias formas, até a violência. Então, se ela perceber algum ato de desqualificação, ela tem que procurar ajuda, porque esses pequenos atos que ele vai desqualificando, dizendo que está feia, ela está magra, ele diz que está gorda, ela está gorda, ele diz que está magra. Essa fala, ela comentar alguma coisa, ele dizer que essa fala está errada, que ela não sabe emitir uma opinião, né? Que os gostos dela não são gostos inteligentes, que ela não é uma pessoa objetiva. Essa desqualificação permanente, ela vai criando, ela vai atingindo a autoestima dessa mulher e o ciclo vai se instaurando, ao ponto de chegar um momento onde a autoestima dela já está tão baixa que ela já não consegue perceber que aqueles atos daquele sujeito são de desqualificação à sua pessoa. Ela já vai estar acreditando que ela é realmente aquela pessoa que ele todo dia descreve, que ele todo dia diz para o filho: olha, sua mãe está falando besteira, sua mãe também está ficando doida. E vai dizendo aquilo para, inclusive, seu filho e sua filha, criando uma ambiência de desqualificação daquele sujeito, que ela tem que, no menor ato desse, ela tem que começar a procurar ajuda. Ela tem que procurar a informação, procurar um centro de o serviço de assistência social, que tem em todos os municípios. Procure um CRAS, procura um CREAS, diz o que está acontecendo na sua relação afetiva, para que ela não entre no ciclo. Porque o ingresso no ciclo desqualifica de tal forma a mulher
que ela é aquela que perde sua autonomia. Apesar da sociedade ficar pedindo todo dia que ela que tem autonomia de quebrar o ciclo de violência, a Lei Maria da Penha veio exatamente para legislar em torno disso, para dizer não é a mulher que tem que quebrar o ciclo de violência, porque a mulher está no ciclo de violência. E a violência doméstica não é uma violação a dignidade daquela mulher, de Maria, de Joana, é violação do direito da sociedade brasileira. Então, na hora que eu violo o direito, menosprezando a Maria, eu estou desconstituindo o papel da mulher dentro da sociedade. Eu estou desconstruindo o papel da mulher como também gestora daquela ambiência familiar, como referência para aqueles meninos, para aquelas meninas. Então, ali é um crime à sociedade. Então, por isso que é importante que ela procure, também entendendo que não é só para ela. Que essa quebra de ciclo não é algo que atinja que seja só de interesse particular dela. Isso tem que entender a vizinhança, tem que entender a família, tem que entender a escola, O local de trabalho. O local de trabalho, tem que entender que essa quebra de ciclo é responsabilidade coletiva, Porque senão nós já estamos com um ciclo de civilizacional comprometido. Nós hoje temos um ciclo de civilização comprometido no Brasil, por conta da violência doméstica. Essa é a avaliação que eu tenho, Tevaldo, porque se fala todo dia em drogas, É a droga que está destruindo a juventude. Como é que uma juventude pode ser saudável se a maioria dos lares estão vivenciando os seus adultos que mantêm relação de afetividade, destruindo a identidade, a qualidade de vida de cada um. Então, a referência de um menino, de uma menina, são os seus adultos, E se esses adultos, que são suas referências, mostram que no amor cabe matar, no amor cabe ferir, na relação amorosa cabe menosprezar, cabe expor a pessoa, a dignidade da pessoa na coletividade, não só internamente, porque por isso eu acho que ela tem que procurar, mas procurar em todo momento que ela se veja a sua existência questionada por um outro sujeito. Existe um senso comum que a violência psicológica ela tem um papel menor, mas o dano emocional é tão profundo que às vezes ele diminui ou até extermina a capacidade de reação. E aí você colocar nas mãos da mulher toda a responsabilidade pela ruptura do ciclo chega a ser uma perversidade. A violência não é contra a mulher, a violência doméstica, é uma violência que flagela a sociedade como um todo. E a sociedade tem que ajudar nessa reação. Tanto que a Lei Maria da Penha prevê a possibilidade da denúncia chegar para o terceiro para a concessão da medida protetiva. Sim. Exatamente porque às vezes a mulher ela está tão envolvida naquela situação, pela falta de conhecimento técnico, pelo emocional abalado, Sim. que ela não consegue ver uma solução para o caso concreto. E um terceiro que está de fora, ou até a própria autoridade policial, judiciário, Ministério Público, pode ver e ajudar. Existe a possibilidade da medida ser concedida de ofício, já é um entendimento consagrado. O juiz, sabendo da situação de risco iminente à mulher, concede a medida protetiva mais eficiente e adequada àquela hipótese, mesmo sem a solicitação dela, porque é uma forma de proteger a sua dignidade, sua integridade pessoal, é o princípio da devida diligência do Estado. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Estamos de volta com o bate-papo sobre feminicídio, aqui no estúdio a juíza Larissa Pinambá Castro, Laurinda Pinto, representante da União Brasileira de Mulheres. Eu queria trazer a questão agora, Larissa, sobre duas teses jurídicas que a gente sai do lugar, do ato, do crime ao julgamento. A primeira tese que se utiliza para culpar a vítima, nesse caso, é legítima defesa da honra, muito comum. E a segunda, crime passional, violenta emoção, e aquelas frases que matou por amor, por ciúme, ou inconformado com um fim de relacionamento. Quer dizer, por que isso é tão presente ainda no judiciário, na definição desse tipo de julgamento que envolve feminicídio? Na verdade, o feminicídio é um homicídio baseado em questões discriminatórias, morte violenta de mulher. Então, o julgamento vai para o júri popular, conselho de sentença, representantes do povo. Então, carrega da sociedade essa pecha.
a questão da legítima defesa da honra, que a mulher que trai merece ser castigada, que a mulher que não fica no espaço social a ela reservado merece ser punida, merece ser desprezada, merece um castigo. E os advogados não levam só as teses jurídicas para o plenário, levam essas questões de fato, essas questões sociais, apelam, fazem o apelo cultural para conseguir a absolvição do seu cliente. Mas, graças a Deus, isso tem mudado bastante. A legítima defesa da honra nem existe como tese jurídica. Legítima defesa é para uma agressão atual ou iminente, uma agressão física. A honra é subjetiva, ela não tem como ser protegida ou como você responder a ela com uma agressão ou com assassinato, né? A questão também do crime passional não existe, o que existe é feminicídio. É sentimento de posse que não se justifica, sentimento de propriedade sobre a mulher, não aceitação da ruptura do relacionamento, e isso não se pode admitir mais. Acontece, principalmente naquelas sociedades mais machistas, onde está muito enraizada a questão da dominação do homem e da submissão da mulher, mas é uma coisa que tem sido combatida com resultados positivos. Laurinda, como é que você vê isso, Laurinda, do ponto de vista? Eu acho que a gente observa muito, acho que, o movimento de mulheres, nós temos historicamente discutido e analisado os pareceres jurídicos. Infelizmente, a gente ainda tem, né, uma certa, que é como Larissa disse, um certo uso de um conteúdo que não é o conteúdo jurídico para dar conta de fazer base explicativa de um fato, né? Nós já passamos por situações muito difíceis, né? Nós temos aí pareceres jurídicos muito difíceis antes da Lei Maria da Penha, mas depois das sentenças onde o juiz dizia que puxava citações bíblicas para se referir ao fato, trazendo Adão e Eva para o Código Penal, né? Então, assim, infelizmente, um contexto muito difícil. A forma de a gente fazer esse enfrentamento tem sido a gente garantir que essa justiça, que esse poder judiciário possa estar em permanente capacitação, formação, não é? É necessário que os juízes, as juízas possam compreender os processos políticos e sociais pelos quais a sociedade se estrutura, não é? A Lei Maria da Penha ela é muito rica nessa dimensão, é uma lei muito rica em compreender essas relações. Então, nós temos, a própria lei estabelece a necessidade da criação das coordenadorias da mulher no sistema judiciário para fazer essa dinamicidade, né? Para propiciar essa capacitação permanente. Aqui mesmo no nosso Maranhão é um exemplo, né? Larissa, que está aqui conosco nessa manhã, é um exemplo de uma juíza que faz essa mobilização, que faz esse trabalho interno entre os próprios colegas para que essa capacidade de atualizar-se aconteça. Porque isso acontece em todas as profissões, não é? É claro que o Poder Judiciário acaba tendo uma responsabilidade, mas é expressiva porque a posição do Poder Judiciário vai construir e materializar a justiça. Mas você há de se convir que nós temos professores e professoras na sala de aula reproduzindo isso lá com suas crianças, não é? Uhum. Reproduzindo lá no comecinho, não é? Reproduzindo aquilo que vai ser o conteúdo estruturante para a existência do feminicídio, que é o machismo. Não é? Então, e ele ali também está fazendo uso dos seus saberes no exercício da sua profissão, e não no processo pedagógico, e não os marcos da pedagogia, os marcos da ciência da educação e dos processos de aprendizado. Então, realmente é de uma dinamicidade, quer dizer, o que nos coloca para o movimento de forma muito clara que a gente precisa, de forma permanente, estar em processo de formação, de capacitação, de discussão coletiva, para que nós possamos compreender que as leis elas estão estabelecidas, mas o conteúdo delas se materializam na atitude cidadã e profissional de cada sujeito, seja um juiz, uma juíza, seja às vezes um professor, uma professora. Eu vou dar E é necessário que essa ação seja articulada, porque senão ela não tem eficácia nenhuma. Não adianta o juiz aplicar, deferir uma protetiva com urgência, se ele não sabe se essa medida vai ser cumprida na prática. A delegada da mulher não tem aquele perfil de identificar a situação, ver a medida mais adequada, alternativa, mais coerente para a hipótese. A rede não está articulada para fazer o acolhimento daquela mulher. Então, tudo isso é necessário. A medida protetiva ela não pode se perpetuar no tempo, ela não tem um prazo certo, mas ela não pode se perpetuar no tempo porque, via de regra,
esse problema ou ele vai ser resolvido no juízo criminal ou no juízo civil. O afastamento do lar pode ser com a divisão do patrimônio, por exemplo, no divórcio. Né? E se for uma questão de agressão mesmo, vai ter a condenação por lesão corporal, algo assim, no processo crime. Então, essa medida, até para que ela não se perpetue e tome o lugar de uma ação que seja cível ou criminal, ela tem um prazo de duração. Então, a gente procura a mulher para ver se ela tem interesse que essa medida seja prorrogada ou não, que aí a medida será revogada. Então, é preciso que essa mulher já esteja consciente da alternativa mais adequada para a situação dela. E isso passa pela conscientização, que o judiciário não consegue fazer sozinho. Nós estávamos conversando, inclusive, quando no bastidor, antes de iniciar o programa, que na questão do feminicídio, por exemplo, nós temos que é recente a lei, não é? Não é recente o fenômeno, mas é recente o reconhecimento legal de que há mortes de mulheres por elas serem mulheres, elas são assassinadas por serem mulheres, e as mortes são mortes violentas, são mortes que procuram destituir aquela identidade feminina. Só que, como diz a diretriz, nós precisamos ter uma reorganização muito significativa no sistema de segurança para materializar esse fato como feminicídio. Senão o Poder Judiciário vai fazer justiça com que materialidade? Por exemplo, é muito importante a gente tem que avançar na questão de que morreu uma mulher, a mulher foi assassinada, em que condições ela foi, levantar a possibilidade de ser um feminicídio, porque aí você vai buscar perícia, você vai buscar todas as condições para que aquele fenômeno de feminicídio, aquele assassinato, aquela situação de que a mulher foi ceifar a sua vida pelo fato de ela ser mulher, não só aquela do ambiente doméstico, né, que a gente está falando aqui, porque o feminicídio não é uma qualificadora de um assassinato que acontece muitas vezes na rua, né? Nós mulheres somos extremamente vulneráveis, então se nós saímos de casa e percorremos a cidade, nós estamos sujeitas ao feminicídio, né? E quando isso acontece com um grau absurdo de violência, né? Destruindo inclusive o corpo daquela mulher. Eu quero dar uma fala, um dado, e aí que faz referência à medida protetiva. Quer dizer, embora separados com medida protetiva, o homem ele sabe o local onde a mulher trabalha, ele sabe onde moram os pais, né, da mulher, ele sabe a hora que os filhos saem da escola, ele sabe onde ela pega o ônibus para o trabalho, quer dizer, ele, de certo modo ele sabe aquela rotina da vida dela. Como o Estado, gente, pode de fato assegurar que ela tenha essa segurança nesse ir e vir e nesse cuidado que ela possa ter com essa nova vida, esse novo momento, Larissa? Como é que a gente... Pois é, né, na legislação, a garantia chega a ser plena, porque a medida protetiva é extensiva aos familiares e às testemunhas. E uma das protetivas é a proibição de contato e a aproximação, além da frequência a locais que a mulher costuma frequentar, como escola, faculdade, trabalho. Então, existe essa proibição com a fixação até de um limite mínimo de distância que deve ser estabelecido, não fixar contato via telefone, e-mail, rede social, WhatsApp, tudo, né? E se a mulher comunica à autoridade judicial o descumprimento da protetiva, pode inclusive ser decretada prisão preventiva, pode se estabelecer multa ou decretar preventiva. A questão é essa comunicação chegar a tempo antes da mulher ser assassinada. Então a gente precisa da rede, precisa da polícia, precisa da rede para acompanhar essa mulher, porque o judiciário não tem como estar na casa daquela mulher vendo se aquela medida se tornou efetiva. A medida é concedida, a gente pede que a autoridade policial intervenha para que ela seja cumprida, mas a gente não tem esse retorno direto para saber se a medida de fato está sendo executada da forma que foi estabelecida. Laurinda, como a gente pode fortalecer, articular essa rede? Acho, primeiro, eu penso que proteger a mulher não passa por ela, por verificar se realmente a medida que foi emitida está acontecendo, mas não se pode soltar esse agressor. Porque o que está acontecendo é que a maioria das mulheres, elas recebem medida protetiva e a medida protetiva não as protege. Não as protege de quem? Do agressor. O agressor, o que nós defendemos hoje é que esse agressor precisa ser monitorado, né? A gente tem que botar um pouco, ou tirar o holofote de cima da mulher e colocar um pouco no agressor, tanto que a gente não usa mais
sinais de pânico, que nós desenvolvemos no começo, o movimento defendeu que as mulheres tivessem algumas coisas para mostrar que aquele agressor está se aproximando. Hoje a gente defende que bote tornozeleira eletrônica nesses agressores. A sociedade precisa conhecer quem são os agressores. A sociedade brasileira e maranhense não conhece os agressores de mulheres, conhece as mulheres vítimas de violência, porque é elas que a gente vê na rede social, é elas que a gente vê nos jornais. Elas que são expostas, né, elas cotidianamente, que são expostas. pós-violência, então, inclusive. Uma das coisas que deveria ser fundamental numa medida protetiva é a garantir a privacidade dela. Porque não tem algo que proteja mais uma mulher vítima de violência, porque garantir a sua privacidade, que é o que a sociedade não garante muitas das vezes. A medida protetiva não garante, porque se o agressor não for monitorado, então qual é a estratégia? Tem que monitorar o agressor, tem que colocar a tornozeleira, e se ele reincidir numa medida protetiva, ele tem que ir para a tornozeleira, porque a tornozeleira é uma forma que a sociedade priva. Eu já acompanhei homens agressores recebendo tornozeleira, e ele dizer, um tanto tranquilão, que ele ia deixar de jogar por 4 meses futebol. Sim, mas ele teve uma restrição. Não é? Ele teve uma restrição, porque quem tem as restrições, Itevaldo, tem sido as mulheres. Elas recebem medida protetiva e não saem de casa. Elas que têm que sair das suas casas para ir para abrigo. Nós temos que inverter essa ótica. Nós não defendemos, eu pelo menos, e a entidade que eu participo, e os momentos que eu tenho de oportunidade de contribuir com a gestão, por que a gente fica discutindo que tem que abrigar as mulheres? Afastá-las do seu território, isso é um direito delas, elas não violaram nada, entendeu? Então nós temos que garantir que esses agressores sejam monitorados, tornozeleira eletrônica neles, que o Poder Judiciário possa colocar, diminui o custo, inclusive diminui o custo dos recursos públicos aplicados nesse agressor, e por outro lado a gente possa ter o aparato da Polícia Militar, que nós estamos com essa experiência no Brasil, o Maranhão já implantou, que é a Patrulha Maria da Penha. Aí sim, com as visitas, visitando essa mulher na sua residência, monitorando para verificar se realmente aquela medida protetiva está sendo cumprida, garantindo a sua permanência no seu território, na sua vizinhança, com seus filhos, e aí possa, num contato permanente, num diálogo, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha e Poder Judiciário, possam estar fazendo um monitoramento eficiente para a aplicabilidade plena da lei. Larissa, eu vou colocar um outro dado, uma outra fala. A gente encontrou muitos relatórios, encontrou muito em processos que a gente viu, a gente pesquisou, uma fala do homem, do agressor, que ele fala, né, naquela fase, digamos, anterior, no processo de agressão ali, ele diz, a casa é minha, caso tu vá denunciar, a casa é minha, né, e eu quero ver tu te virar com teus filhos. Quer dizer, aquilo, né, é do tipo, vai, denuncia, né, e vê que te sobra. Quer dizer, sobra isso, o lugar do abrigo talvez, ou o lugar, né, de voltar para casa, ou de não dizer, ou de voltar para casa e ser agredida e tal. Como é que as mulheres podem reagir a isso? Não se discute nesse primeiro momento, Itevaldo, a questão patrimonial. Quem tem direito à divisão do patrimônio, ele é afastado do lar, inclusive se a residência for de forma exclusiva dele, de propriedade exclusiva dele, porque o objetivo é proteger a integridade pessoal da mulher. Então não se discute direito patrimonial. Você vai discutir isso numa futura ação de divórcio, mas esse afastamento como medida de urgência, como medida protetiva, não leva isso em consideração. É ele que vai ser afastado do lar e ela vai ter aquela garantia de que ele não vai voltar para a residência e não vai ter o acesso franqueado a ela, e se essa violência se estende aos filhos, também não vai ter o direito em relação aos menores. Isso, claro, assistido por uma equipe multidisciplinar que vai ver realmente se a presença dele também é prejudicial às crianças, porque às vezes ele é um péssimo marido, mas é um bom pai. É bem difícil, mas acontece. Então, nesse primeiro momento, não se discute essa questão patrimonial. E se ela fizer a opção por sair de casa, ainda há uma preocupação recorrente da mulher em perder direitos. Ainda se divulga muito isso, de que ela não teria direito à pensão, que ela perderia o direito na casa, que ela perderia o direito, inclusive, aos filhos, à guarda dos filhos. Isso não existe. Todos os direitos são preservados. É um direito constitucionalmente garantido de que ela não continue sujeita e submissa à agressão, seja ela de qualquer modalidade. Você fez uma referência, Laurinda, à patrulha Maria da Penha. Da Maria da Penha, que o Estado hoje utiliza. E aí, no final de semana passado, uma pessoa foi presa num bairro de São Luís do Maranhão, em São Luís, estava para a delegacia, agressão à mulher.
Na delegacia ele disse que ele faria de novo. Como é que se age nesse momento? Ele disse que ele voltaria a agredi-la se ele achasse que fosse necessário. Como é que se... Quer dizer, diante da autoridade policial, né, diante da polícia, numa delegacia de polícia, né, o autor da agressão disse, não, eu vou voltar a fazer. Decreta-se a preventiva, deixa ele recolhido. Enquanto perdurar a situação de violência, a prisão tem que ser mantida para garantia da ordem pública, nesse sentido, para evitar que o crime volte a acontecer. Ameaça é crime, previsto no Código Penal e reforçado pela Lei Maria da Penha no âmbito da violência doméstica, com uma penalidade, inclusive, maior. Então, o cidadão desse tem que ficar recolhido até ele pensar de forma diferente. A juíza disse exatamente como deve ser feito, né? Mas, infelizmente, o que muitas das vezes acontece é você convencer essa mulher, então, a voltar para ela, né? Se ele vai permanecer realizando, então ela vai ter que encontrar uma forma de ir embora, de largar. Quer dizer, na maioria das vezes, é isso que acontece, né? Ele diz, eu vou permanecer, e aí, mas a juíza já disse como é que o sistema de segurança tem que proceder. O sistema de segurança tem que se proceder assim. Se o sistema não procede assim, o sistema fortalece o machismo. O sistema, quando não procede assim, ele já tomou partido. Ele tomou partido pelo agressor. Por quê? Porque a mulher só tem uma solução, se exilar. Exilar-se ou então manter-se no vínculo da violência, agora já com a chancela do poder estatal, né? Do que seria segurança para ela, que é como a comunidade vê, qual é a referência de segurança para a comunidade, é a delegacia ali, aquela referência do sistema de segurança, né? E a legislação é tão completinha, tão perfeita, Itevaldo, que prevê até um sistema de freios e contrapesos. Então, se não tem essa primeira resposta da autoridade policial, por qualquer motivo, que não nos cabe aqui pensar qual seja, existe a possibilidade, nos crimes agravados por terem acontecido no âmbito doméstico familiar, da autoridade judiciária do juiz decretar a prisão de ofício. Mesmo que a autoridade policial tenha concedido fiança, tenha liberado, o juiz pode decretar de ofício sem requerimento do Ministério Público ou sem representação da autoridade policial. Note-se que no Código Penal, nos outros crimes, não existe essa possibilidade. O juiz pode decretar prisão no processo, no inquérito, só se provocado. E na Lei Maria da Penha, exatamente para resguardar a mulher, para que essa proteção seja mais ampla, o juiz pode fazer de ofício. E no caso, como funciona o Estado no caso de mulheres que têm em mãos medidas protetivas e que são assassinadas? Como é que o Estado pode reagir a isso? Como é que o Estado funciona nesse momento? Mas é isso que eu estava falando anteriormente. Infelizmente, isso é muito comum. Bastante comum. Isso diz respeito à unidade de monitoramento, né? Quer dizer, eu preciso monitorar o agressor, né? Que é uma discussão que a gente precisa avançar, entendeu? Nós temos que ter monitoramento para o agressor. É tornozeleira? Tem experiências no Brasil onde a tornozeleira ela já é aplicada já como parte do processo da medida protetiva, já compõe a medida protetiva, o uso da tornozeleira. Evidentemente, a juíza, o juiz, avaliando a gravidade da violação, né? Então, isso tem mostrado resultado, Claro que a gente também sabe que tornozeleira, às vezes, pode ser destruída, pode ser retirada, mas se nós formos pensar nisso, nessa exceção, a gente não faz um monitoramento ao agressor. E hoje nós precisamos, é um desafio monitorar o agressor. É um desafio monitorar o agressor, é um desafio instaurar os grupos reflexivos, não é? Para fazer um trabalho de socioeducativo com os agressores, mas se o agressor muitas das vezes não tem nem notícia de que a medida protetiva foi emitida. Não é nem intimado. Ele não é nem intimado, porque não tem suporte, não tem... a demanda é muito grande, né? Nós não temos só a questão da violência contra a mulher, e a gente sabe que há uma demanda muito grande, então muitas das vezes não tem nem condições dele ter conhecimento daquela medida. A mulher é objeto de proteção, mas a medida ela obriga o agressor. A mulher é para ser assistida, o agressor é para ser obrigado, para ser repreendido.
Então ele precisa ser monitorado. Agora a questão é que nós não temos como ter o controle de todos os casos. Existem medidas protetivas de natureza eminentemente civil. A mulher, por exemplo, pede a suspensão de uma procuração porque ela concedeu esse documento para o marido administrar o patrimônio enquanto estavam em harmonia e agora estão separando, ele está dilapidando o patrimônio. Ela pede simplesmente ao juiz que ele suspenda os efeitos dessa procuração até o divórcio, até dentro de uma ação de divórcio, não é nenhuma ação criminal. E essa mulher é assassinada. Então a gente não tem como ter a previsão de todas as hipóteses, mas dependendo da gravidade, usando o critério da razoabilidade, da proporcionalidade, é importante que se coloque tornozeleira ou até, no caso de descumprimento, que se decreta a preventiva. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Vimos juízes querendo investigar quem era a mulher. Se era boa mãe, dedicada, mulher direita, ou se era uma mulher que não cumpria o papel social. Vimos a mobilização dos estereótipos femininos como forma de justificar a violência. As mortes aconteciam por um histórico de violência que era ignorado no momento do julgamento, que reduzia todo o debate a apenas um ato. Eu queria saber de vocês, como é que vocês veem essa leitura que a Marta fez? Eu acho que essa perspectiva tem mudado, Etevaldo. O tribunal tem investido muito na capacitação, hoje nós temos juízes mais sensíveis e acredito que seja exceção o que está retratado nesse texto, porque na verdade hoje não existe mais esse pensamento de que tem papéis reservados à mulher, papéis exclusivos do homem e que a mulher que sai desse espaço de atuação mereça algum tipo de castigo, ou aquela mulher que é adúltera ou tem um comportamento social taxado de inadequado mereça algum tipo de repreensão ou mereça ser assassinada. Nada justifica uma violência, seja ela física, seja ela psicológica, seja um abuso, nada justifica. E eu acredito que o judiciário está todo irmanado em torno dessa ideia. O que ainda existe é como tese de defesa esse tipo de alegação. E alguns advogados fogem da técnica do jurídico para apelar para o fato, para apelar para esse tipo de argumento que não encontra respaldo nas decisões jurídicas. Existe ainda no júri, que é, como eu falei, um corpo de jurados com pessoas do povo, que reflete o pensamento de uma sociedade que, porventura, pode ser machista. Mas, na decisão técnica, judicial, isso raramente acontece. Laurinda. Eu acho que eu já tinha comentado aqui no bloco anterior essa situação. E aí eu reafirmo que a gente ainda consegue encontrar pareceres, sentenças que possam fazer essa análise, primeiro, isolar o fato, segundo, analisar o fato a um conteúdo machista, de papéis estabelecidos, de hierarquia entre homens e mulheres, em subordinações, mas nós temos avançado muito no que se refere à capacitação. Eu acho que nesse processo de atualização permanente, eu acho que esse que é o caminho. Também o papel não só do Poder Judiciário em termos dos juízes e das juízas, mas também da formação jurídica. Eu acho que a formação jurídica precisa dar conta mais humanizada, compreender esses processos para que exatamente os advogados e advogadas não façam uso desse conteúdo tão ultrapassado, tradicional e ultrapassado, que já teve referências, sustentabilidade até na ciência, eu sei, disseram uma época que nossa cabeça era menor do que os homens e nós éramos menos inteligentes, A ciência já serviu para legitimar a dominação, para legitimar a desigualdade entre os gêneros, mas isso a gente já avançou bastante, a tecnologia e todas as demonstrações de que nós, o que nos diferencia são os processos históricos de cada sujeito. Esses são os elementos de diferença, E que a legislação brasileira tem que expressar isso. Eu acho que ela já expressa tanto na Lei Maria da Penha quanto no feminicídio, e eu acho que só cabe aos profissionais do judiciário cumpri-la, o seu fundamento, os seus paradigmas e as suas demarcações. E cabe a nós da sociedade civil estarmos organizados com os grupos de pesquisa, analisando esses pareceres e tornando
público e reivindicando que o Poder Judiciário não faça uso desses conteúdos. A Lei Maria da Penha prevê centros de ressocialização de homens agressores, né? A gente não tem nenhum no estado, tem? Tem algum centro já no estado? Temos aqui na capital, temos em Pedreiras, onde eu sou juíza titular. São núcleos reflexivos, onde, via de regra, a gente aproveita a própria estrutura do Tribunal de Justiça. Nós temos profissionais concursados, psicólogos, assistentes sociais e montamos um grupo de apoio, onde esses homens lá a gente já coloca em Pedreiras desde o deferimento da medida protetiva. Colocamos como condição, para não estabelecer uma sanção mais grave, que ele frequente esse grupo. E aí a gente vai fazendo esse trabalho para que ele se conscientize de que ele é agente da agressão, de que ele é responsável pelo ato, parem de inverter a culpa, investindo na ressocialização, não só na repressão, porque a Lei Maria da Penha ela não é punitiva. A Lei Maria da Penha ela não prevê crimes, os crimes são do Código Penal, em algumas situações ela aumentou a sanção, a pena associada, mas ela não prevê crimes. O objetivo da Lei Maria da Penha é coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, prestando assistência e proteção. Então a gente não pode descuidar disso, que é preciso sim trabalhar com esse homem até para que o episódio não se repita. Eu acho que a lei prevê, o Poder Judiciário tem feito seu papel, né, fazendo os grupos reflexivos. Eu acho que a gente tem que avançar nessa questão que é no trato da masculinidade, da análise da masculinidade, não só da feminilidade, não só dos processos que o feminino vem passando ao longo desses anos, mas também dos processos que o masculino vem passando ao longo desses anos. E aí a gente tem que centrar na discussão da igualdade de gênero. E aí eu acho que, independente dos centros, para aqueles que já estão violando direito, é importante que a gente garanta a discussão, que é uma outra coisa que a Lei Maria da Penha coloca, né? Para casar, ela coloca lá a necessidade de uma disciplina de gênero. Eu não diria, não considero que seja uma disciplina de gênero, mas um processo transversal na escola, nos processos educativos para a igualdade de gênero. E o trato da feminilidade, da masculinidade, numa análise da realidade atual, né? Então, os meninos e as meninas precisam discutir essa feminilidade, essa masculinidade de hoje, né? De como que as rupturas com esses papéis vão atingindo o cotidiano das meninas e dos meninos e os comportamentos emergentes daí. Porque aí você faz uma ação preventiva mesmo. Você precisa fazer esse diálogo dentro de uma escola. A sociedade enfrentou essa discussão, por exemplo, a juventude, quando se colocou no Enem o tema da violência, né? Quando colocou o tema no Enem, foi importantíssimo. E até hoje a gente lê as redações, né? Eu sou uma que leio sempre que o MEC disponibiliza, vou lendo as redações do que foi que aquela nossa juventude escreveu naquela época, né? E isso é importante para ser um conteúdo para a prevenção de um comportamento agressivo na dimensão da masculinidade de hoje. Porque tem concretamente crises de masculinidade, né? Tem uma crise de masculinidade, porque teve uma crise de um padrão, né? Um padrão perdeu essa sua dimensão de provedor, né? Daquele que dava a condução não só objetiva, mas subjetiva do andamento da sociedade. Essa quebra, ela traz uma crise da masculinidade. E é necessário que essa masculinidade seja contemporaneizada com uma discussão, não só lá já, quando ele já é um agressor, né? Mas garantindo a discussão em todos os espaços. Larissa, a senhora fala dos núcleos, né? Aqui em Pedreiras, residência, para quem participa depois, a casa de residência ou é zero? Muito menor. Você consegue uma recuperação efetiva. Alguns chegam a ser monitores, voluntários nos núcleos, né? Falando que passaram por aquela experiência, que no primeiro momento estavam tendo aquela mesma visão de atribuir à mulher a responsabilidade, que depois conseguiram restaurar, inclusive, o vínculo. É bem menor do que você aplicar a punição pura e simples, porque às vezes causa uma revolta maior e potencializa a agressão. Bom, Laurinda, assim, você coloca um tema que é fundamental para o estudo. Esse processo de transversalidade na educação brasileira na escola, na sala de aula, né? Que é o primeiro contato que você tem ali, objetivo direto. A estrutura escolar hoje permitiria isso? Permitiria que a gente tenha uma relação respeitosa
né, uma relação de gênero respeitosa em sala de aula, com o colega, o menino, a menina. Quer dizer, o professor ele tá preparado para isso, assim, ou ele está incutido também desse conceito machista que permeia as relações sociais no Brasil até eu hoje. acho que os professores estão em processo de ressignificação, né? Eu acho que já melhorou bastante, um pouco com a questão dos juízes, das juízes, né? Já melhorou bastante, porque nós temos um movimento e uma juventude e diante de todas essas informações, o professor não é o centro do processo mais, não é? Então ele também não é mais o centro do conhecimento, ele não é o único mediador do conhecimento, o professor e a professora que está na sala de aula. A sociedade já media, a rede social media conhecimentos e os alunos e as alunas já fazem um debate em um nível completamente diferenciado do que eu fiz na sala de aula, que talvez você tenha feito. Por quê? Porque a escola não é mais um único local para fornecer as informações e os conhecimentos referentes à questão das relações entre o gênero. Então, a escola, ela já fervilha, a escola de juventude, ela fervilha um assumir da identidade racial, ela já fervilha um assumir de uma orientação sexual, ela já fervilha um assumir de atitude. Isso cria uma situação de revisão de aprendizados para os professores. A experiência que eu tenho tido é de que há uma abertura muito grande, né? Uma abertura muito grande, os professores têm incorporado os temas, têm discutido, têm avançado, né? E a própria organização dos professores, apesar dos retrocessos que estão sendo propostos, nós vivemos uma situação hoje muito difícil no Brasil, porque nós temos proposições de escolas sem partido, escolas que não possam trabalhar a dimensão da construção da sociabilidade dos sujeitos, propondo aí a retirada de todo e qualquer processo de conscientização, mas eu vejo com muito otimismo a forma pela qual o debate tem acontecido. Mas quando você se predispõe a trazer a escola para o debate, o retorno é muito positivo, Tevaldo. A gente tem um movimento articulado lá em Pedreira, de uma ação de conscientização de possíveis agressores, empoderamento das mulheres para denúncia e resgate da autoestima. E a gente resolveu trazer a escola para esse cenário. Num primeiro momento, através da confecção de poesias relativas à matéria e depois de desenhos. Inclusive, muitos retrataram a realidade que viam dentro de casa. E aí nós colocamos esses menores para participar de palestras e eles acabaram sendo agentes replicadores dentro das suas residências. Então, é importante que a gente não diminua o papel da escola nesse cenário, porque funciona e a gente evita. A prevenção é sempre o melhor remédio. Eu acho que a escola é exatamente o espaço de prevenção que a Lei Maria da Penha coloca. Lá tem que se prevenir todas as formas de violência. A gente, nessa conversa, a gente situa, as pessoas falam muito, por exemplo, a gente situa muito o lugar do espaço familiar, né, do espaço conjugal, uma relação, né, matrimonial, marido e mulher. Mas violência contra a mulher, ela está sujeita a qualquer espaço social que ela frequente, né? Trabalho, escola, enfim, quer dizer, isso não é uma reserva, né, do espaço da família, da casa, né, da divisão do matrimônio, isso, né? E como é que se protege disso também, sabe? No local de trabalho, fora do local de trabalho, na igreja, enfim, no clube que ela frequenta. Como é que a mulher deve agir também nesses espaços sociais, gente? Essa pergunta é bem interessante, Tevaldo. Aí nós temos dois momentos. A Lei Maria da Penha prevê a violência praticada contra a mulher num espaço de convivência permanente, pessoas que moram juntas ou até esporadicamente agregadas, como tio, com uma sobrinha, enteado com um padrasto, pessoas que têm uma relação íntima de afeto, independente de coabitação, e aí pode ser um namoro, uma convivência, uma união estável, e aquelas pessoas que guardam algum tipo de vínculo de parentesco, que pode ser natural, pai com filho, civil, marido com mulher, né, por afinidade até afetividade morar juntos. Então, ela não resguarda, a Lei Maria da Penha, esse tipo de situação. Por exemplo, uma mulher que é discriminada quando procura atendimento num posto de saúde, uma mulher que sofre algum tipo de violência no ambiente de trabalho, o que não significa que ela fica sem resguardo algum, porque tem o Código Penal e tem as leis que estabelecem esses tipos penais. Agora, no feminicídio, existe a violência entre estranhos. O feminicídio é o assassinato violento de mulheres dentro dessa relação de violência doméstica e familiar, mas também com menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E aí pode ser por estranho, desde que revelado o ódio ao feminino.
que pode ser na violência sexual, pode ser na mutilação dos órgãos genitais, de partes do corpo associada ao feminino. É evidente, esse menosprezo é feminicídio, embora não incida, dependendo da situação, a Lei Maria da Penha. Aí nas outras questões entra no assédio, né, também, né? A questão do assédio moral, do assédio no ambiente de trabalho, aí tem as especificidades do trato dessa questão. A gente está chegando no fim do programa. Eu queria, rapidinho, Larissa e Laurinda, qual o caminho para a gente combater a violência contra a mulher e como a gente, né, ter uma sociedade mais, democraticamente mais justa e mais fraterna nesse espaço de convivência? Passa pelo que a gente está fazendo aqui, o esclarecimento, a discussão, trazer a questão para o debate público, sair do anonimato, sair da impunidade, sair da invisibilidade. A violência doméstica, via de regra, acontece dentro de casa, longe do olhar das testemunhas, mas você pode ser protagonista, ajudando na denúncia, ajudando na reação dessa mulher, e a gente precisa, enquanto Estado, enquanto poder, auxiliar essa mulher para que ela possa, de fato, reagir e ter uma nova perspectiva, porque sozinha ela não vai conseguir. Nenhuma mulher gosta de apanhar. Nenhuma mulher fica com o agressor por conivência. Ela tem medo do futuro, ela tem receio de romper com os vínculos existentes, ela não sabe que perspectiva ela aguarda, o que vai acontecer com seus filhos. Então ela precisa ter um amparo, e esse amparo é da comunidade, é do Estado, é do Poder Judiciário, é da rede. Todos nós temos que ser partícipes na restauração da dignidade, da autoestima dessa mulher. Laurinda. Eu acredito que tem que ser uma grande mobilização de atitude e de compromisso. Primeiro, porque a raiz da violência contra a mulher é a relação de dominação, né? É o machismo, e isso e a reprodução disso se dá por homens e mulheres. Então, é processo educativo, pessoal e coletivo, passa por nós mulheres, sim. Nós mulheres temos que primeiro, estarmos sempre com sororidade entre uma com as outras. A gente precisa ter solidariedade entre nós. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos compreender os processos históricos da nossa existência e da nossa condição, para que a gente então possa realmente influenciar com um empoderamento político mais consistente. Mas a gente precisa se emancipar, porque o processo de emancipação das mulheres é fundamental para a gente dar a nossa contribuição ao enfrentamento à violência, onde em todos os lugares que nós estamos. Nós somos maioria e a gente não pode nunca ser. E aí eu aproveito esse momento final para fazer essa provocada para nós mesmas, né? Nós não podemos ser essa maioria que não decide, né? Nós temos que ser a maioria que decide, a maioria que influencia, a maioria que muda a história. E nós podemos fazer isso. Nós podemos, porque nós estamos na base de todos os processos políticos. Então é importante que nós compreendamos que nós temos que contribuir para que as entidades existam, para que a sociedade civil seja participativa, para que os nossos colegas homens, né, os homens de bem venham para frente. Os homens de bem assumam essa posição política, dizer não, os homens agressores são esses tipo de homem. Os homens não são naturalmente agressores. Os homens podem e são capazes de construir uma sociedade de iguais com as mulheres. Então, acho que esse é o nosso desafio. É um desafio coletivo, de homens e mulheres, mas com um papel importante para cada mulher brasileira. Laurinda Pinto, muitíssimo obrigado. Larissa Pidambá, muito obrigado também. A edição de hoje do Resenha fica por aqui. Eu volto no próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã. Até lá.